Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de João, capítulo de número 3. João capítulo 3, do versículo de número 14. João, capítulo de número 3, versículo 14, não, versículo de número 1 até o versículo de número 16. João 3, do 1 ao 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, repita comigo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor Deus. Queremos aprender mais a tua palavra, Senhor Deus, e realmente nascer de novo, como diz a tua Escritura, Senhor Deus. Porque só assim nós subiremos ao céu, Senhor Deus, e moraremos contigo, Senhor. Limpa, Senhor Deus, de nós toda a religiosidade, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus, nosso Pai, todo orgulho. Limpa, Deus, ó Pai, o nosso apego, Senhor Deus, às coisas desse mundo, às posições, aos cargos, Senhor Deus. Que realmente nós possamos estar aqui, porque um dia o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, voltar à essência do Evangelho, Senhor Jesus, e saber que só Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite, ó Pai, é isso que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus.
E nós dissemos amém. Irmãos, diga para o irmão do seu lado: é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Então, a Bíblia diz aqui no versículo de número 1 do capítulo 3, do qual nós lemos, que um fariseu chamado Nicodemos, ele provavelmente, esse fariseu chamado Nicodemos, esse homem líder da igreja, homem frequentador da sinagoga, esse homem ele escolhe se encontrar com Jesus à noite. Por que ele escolhe ir à noite? Porque ele tem temor dos colegas deles, que são fariseus, mas que não reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. Vou repetir de novo. Ele escolhe, poderia ir em qualquer horário, mas ele escolhe de noite, escondido, talvez até com um capuz, para ninguém perceber, para falar com Jesus. E ele tem medo daquilo que os colegas dele vão pensar dele. Pense isso, Nicodemos não é ninguém bonzinho que quer se encontrar com Jesus. Nicodemos ele vai debater com Jesus sobre as verdades espirituais, ou seja, ele está indo à noite para ninguém ver, para discutir teologia com Jesus, porque ele vê que Jesus já fez o milagre da transformação da água do vinho, capítulo de número 2 de João. Ele vê que Jesus ele fala da palavra com autoridade, uma autoridade que ninguém da liderança religiosa tinha essa autoridade para falar, essa sabedoria para falar. Então ele vai à noite, a intenção dele é encontrar com um homem que é rabi também, que é mestre, mas o que chama a atenção de Nicodemos não é Jesus ser filho de Deus. O que chama a atenção de Nicodemos é os sinais que Jesus fazia, o milagre de Jesus. Então ele vai até Jesus escondido à noite, e ele vai para Jesus com o interesse de ver em Jesus como é que ele fazia os milagres que ninguém fazia. É isso, a primeira intenção de Nicodemos é essa. E aprender mais também sobre a lei, porque ele vê que Jesus é um rabi, que esse rabi chamado Jesus, ele é além da média, se fosse dizer no tempo de hoje. Ele vai além da média. Aquilo que ele faz, ninguém faz. Aquilo que ele sabe, ninguém sabe. E aquilo que ele prega, ninguém consegue pregar igual. É isso. Mas Jesus, ele não permite, diga assim, Jesus não permite nenhum tipo de conversa teológica ou religiosa com Nicodemos. Jesus não está interessado no elogio de Nicodemos, que Nicodemos vai chegar para ele e vai falar assim: Rabi, tu fazes milagres, fazes sinais, né? Jesus ele não se empolga com o elogio do Nicodemos, e ele também não dá espaço para discussão teológica. O interesse de Jesus não é discutir teologia com Nicodemos. O interesse de Jesus é transformar a vida de Nicodemos, né? O interesse de Jesus na nossa vida não é que nós nos tornemos uma enciclopédia bíblica, um religioso que não falta de culto. O grande interesse de Jesus é fazer com que nós possamos ser transformados pela palavra, que realmente a gente mude o nosso caráter, né? A gente aprender de Deus é bom, a gente buscar de Deus é bom, mas o que Deus quer de maneira fundamental é que eu e você entremos no céu com Ele. E ninguém vai entrar pela roupa que veste, ninguém vai entrar pelo cargo que ocupa, ninguém vai entrar pela hermenêutica, pela teologia, pela homilética, pela exegese. Não,
você vai entrar se você nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Diga assim: eu só vou entrar no céu se eu nascer de novo. E sozinho eu não consigo. Ninguém consegue tirar a epiderme da sua pele. Alguém consegue aqui? Ah, hoje eu não quero essa pele, eu quero outra. Alguém consegue? Ah, hoje eu vou falar para Deus: olha, eu não sei quanto tempo o Senhor tem de vida para mim, mas eu, no meu poder, vou aumentar o meu tempo de vida. Ninguém consegue. Tudo a gente precisa de Jesus, ouvir Jesus, obedecer Jesus e seguir a Jesus. Então, a primeira coisa, Jesus não permite nenhuma conversa teológica, filosófica. Diga assim: Jesus, ele vai direto ao ponto. E o que ele vê em Nicodemos? Ele vê que Nicodemos, ele conhece a Torá, ele vê que Nicodemos se veste bem, ele vê que Nicodemos tem uma boa oratória, ele vê que Nicodemos reconhece ele como mestre, como seu Jesus poderoso. Mas uma coisa ele vê em Nicodemos que ninguém pode ver a não ser Jesus. Ele consegue esquadrinhar o que está dentro de Nicodemos. Nicodemos, ele tem letra, mas ele não nasceu de novo. Nicodemos, ele tem poder, mas ele não nasceu de novo. Nicodemos conhece até que Jesus, ele é um doutor da lei, mas ele não conhece o Jesus que veio morrer para salvar a humanidade. Alguém está entendendo? Nicodemos, ele está dentro da sinagoga, mas só que ele está perdido dentro do reino espiritual. Ele sabe tudo de igreja, só que ele não sabe nada de Jesus. Ele acha que sabe. Então Jesus, ele vai dizer: ó Nicodemos, uma coisa eu tenho para falar com você. Se você não nascer da água e do Espírito, diga assim: se eu não nascer da água e do Espírito, eu não serei salvo. Agora olha para o seu irmão e diga assim: a salvação exige nascer de novo. Olha o que está escrito aí no versículo de número 3 do capítulo 3 que nós lemos. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diga assim: evangelho não é melhorar de vida, mas é transformar a vida. Jesus não veio melhorar a vida dos outros, Jesus veio transformar a vida das pessoas. Porque você pode morrer pobre, mas se você morrer salvo, o que interessa? Mas você pode morrer rico e não ser salvo. Mas você também pode ter as duas coisas, desde que você reconheça que Jesus é tudo para você, que Jesus é precioso, como nós lemos. Olha o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 9 ao 13. João capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 13. João capítulo 1, versículo 9 até o 13. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas repita comigo: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora você vai entender, versículo 13: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Ou seja, nasceram de novo. Nasceram de novo.
não precisaram voltar no ventre da mãe, mas olharam para si e viram que são pecadores, que são limitados e que precisam fazer não a vontade da carne, mas precisam fazer a vontade de Deus, para que possam herdar o reino do Pai. Que Pai? O Pai terreno? Não, o Pai celestial. Amém? Só é possível nascendo de novo. Então Nicodemos, ele mesmo sendo o chefe, sendo o líder dos fariseus, ele não entende a fala de Jesus. E Jesus lhe explica dizendo: esse novo nascimento não é literal, não é sair da barriga de uma mulher, mas esse novo nascimento tem que ser espiritual, Nicodemos. Tem que partir de dentro para fora. Você tem que reconhecer que você é pecador, que você não pode, dentro da sua vontade, fazer as coisas de Deus com alegria. Ninguém de nós aqui, irmãos, a nossa carne não nos permite vir ao culto e ficar alegre se não for nascido do Espírito. Experimente falar com uma pessoa sobre Jesus, ela não vai fazer cara de alegria nenhuma, ela vai ficar ali procurando lógica, procurando alguma coisa que seja palpável para ela acreditar. Mas só nascendo de novo, só de você falar de Jesus, o seu coração já se alegra. Só de você saber que o dia do culto, de manhã o seu devocional já é diferente. Só de você saber que você vai estar na igreja, o seu dia já começa diferente. Mas só acontece isso se realmente tiver nascido de novo. Porque do contrário é obrigação, é uma coisa chata, pesada, é uma coisa triste estar nos cultos. Mas se você nasceu de novo, é como nós lemos, que um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 em outro lugar. É só nascendo de novo, senão não existe essa felicidade. Se não nascer de novo, vira obrigação, uma coisa pesada. Nossa, me consagrar, eu tenho que ir lá por causa do cargo. Não, eu vou lá porque eu nasci de novo. Talvez eu não tenha oportunidade, eu posso até ir, sentar no banco, o pastor, o presidente não me deu oportunidade, mas só de estar lá, eu já tenho que estar feliz, eu já tenho que estar alegre. Talvez eu preparei até um hino, preparei algo, preparei uma ministração de oferta, preparei a palavra, mas ele não me chamou, mas eu estou feliz do mesmo jeito, porque eu nasci de novo. Talvez a igreja não vai estar cheia, vai ter poucos irmãos, mas eu estou alegre, porque se tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor falou que lá estaria. Então eu estou alegre, porque eu nasci de novo. Nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu vou morar com Deus. Então esse assunto faz parte da soterologia, ou seja, doutrina da salvação. Se não nascer de novo, não vai ver Deus, não vai ser salvo. Vai passar tempos e tempos dentro da igreja, vai passar horas e horas lendo a palavra, aprendendo da palavra, decorando até os versículos, mas não vai ser salvo. Se conhecer a Jesus e continuar praticando as mesmas coisas da carne, não vai ser salvo. Só é salvo aquele que realmente nasceu de novo. Amém? Então Nicodemos não entende isso. E lá no capítulo de número 3, versículos 4 e 7, o que Jesus vai fazer? Com toda a misericórdia e longanimidade de Jesus, Jesus vai explicar para Nicodemos. Olha aí, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Eu já sou velho, Jesus. Porventura eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Imagine a paciência de Jesus, né? Jesus é paciente. Muita calma nessa hora, Jesus.
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, ou seja, eu não compreendo, Nicodemos, que até agora você não entendeu que é necessário vos nascer de novo. Água e Espírito. Água é arrependimento, diga arrependimento. Arrependimento. E o Espírito significa a vontade de Deus. O que Deus vai comparar o Espírito? Ele vai comparar o vento. O vento, ele leva a folha para onde ele quer, não para onde a folha quer ir. Assim é o que é nascido de Deus. A sua vontade já não existe mais. Agora você vai fazer a vontade de Deus. Agora você vai andar conforme a vontade de Deus e não a sua vontade. Agora você já não tem mais escolha, você já escolheu o caminho de Deus. Então deixa Ele te levar, é isso. É isso. Não queira compreender, queira apenas obedecer, queira apenas seguir a Deus. Siga a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. É isso que Deus. Ah, mas ele me faz mal, então eu amo ele do mesmo jeito. Olha, ele está falando mal de mim, mas eu continuo amando do mesmo jeito. Você está com vontade? Sua carne está, mas é a vontade de Deus. Ah, eu quero perdoar, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, é para perdoar. Vontade de Deus. Olha, vou dar um exemplo. Olha, pastor Regis, eu sei que o senhor ama aquela congregação, mas o senhor vai ter que ir para uma outra congregação. Eu não, no momento vai ficar triste, mas se é a vontade de Deus, tem que ir. Tem que ir. Alguém está entendendo? Se Deus te fala, olha, você vai ter que sair dessa cidade, porque Deus tem uma obra para você em tal cidade, é a vontade de Deus. Agora a escolha é sua, seguir a vontade de Deus ou a vontade da sua carne. Está vendo como é o vento? O vento te leva para onde Ele quer. Deus te leva para onde Ele quiser. Deus faz de você aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer que Ele faça. Né? Como que nós oramos? Né? Pai nosso que está no céu, seja feita a sua e não a minha. Mas isso tem que ser de quem nasceu de novo. De quem nasceu de novo. Alguém está entendendo? Diga amém. Aquele, né, que quer vir após mim, faça o que primeiro? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Então a primeira coisa, eu tenho que negar minha carne e fazer a vontade do Espírito. Que não é fácil. É fácil? Não é fácil. Mas é a vontade de Deus. E quem fizer isso, vai ser salvo. Vai morar no céu. Vai ver Jesus. Amém? Amém. Jesus vai mencionar para Nicodemos o Antigo Testamento. Olha, versículo 9. Olha o que Jesus vai falar. Versículo 9 até o versículo de número 10. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais, ora, presta atenção, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vá com a sua Bíblia lá em Números capítulo 21. Capítulo de número 21. Essa serpente,
não é uma serpente maligna, amém, irmãos? Estamos no culto de ensino, falou serpente, você já recua, né? Mas essa serpente não é uma serpente maligna. Número capítulo 21, do 4 ao 9. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, e o povo falou contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. O Senhor mandou. Foi o Senhor. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo. Foi o Senhor, por causa da murmuração e do pecado contra Deus. E morreu muito povo de Israel. Presta atenção. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Olha aí, o povo é brincadeira. Porquanto temos falado contra o Senhor. Não pecou, falou contra o Senhor, está tudo certo. E contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre um haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, ou seja, voltava a viver. Sabe o que Jesus está explicando aqui para Nicodemos? Repita comigo: que através da sua morte ele traria cura espiritual para aquele que cresce nele. Nós somos curados porque ele ficou acima daquela cruz. E como essa serpente que trouxe os mortos para a vida, foi Jesus naquela cruz que através da morte dele trouxe vida a todos nós. Olha como Jesus já estava lá no Velho Testamento. Jesus já estava na eternidade, se apresentando para o seu povo. E Jesus está falando aqui que eu morri por causa de vocês. Mas uma coisa só eu quero: que vocês nasçam de novo. Que vocês esqueçam o ego, esqueçam essa carne pecaminosa e comecem a cada vez ser mais parecidos comigo. E como fazer isso? Só através do Espírito Santo de Deus e do arrependimento. Água e Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando falou água aqui, quantos pensaram no batismo? Primeira coisa é o batismo, não é? Só que no batismo, o que vai acontecer no batismo? O batismo é uma ordenança de Deus. Só que o pastor pode até falar para você: olha, você crê, né, que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você pode falar para o pastor que você crê, mas dentro do seu coração você não crê. Então o batismo, né, é um símbolo para todos que estão vendo, mas tem que ser verdadeiro dentro daquele que está sendo batizado. Porque até o diácono Silvio brincou aqui: a senhora entrou na piscina batismal lá no tanque porque estava calor, mas ela não entrou para nascer de novo. Alguém está entendendo? Ou talvez entrou por causa de pressão: ela tem que batizar, se não batizar, aí a pessoa entra, mas ela não nasceu de novo. Olha o perigo disso aí. Olha, alguém está entendendo? Tem que ser arrependimento dela. Ela
tem que se sentir incomodada com essa carne, com essa vida de pecado. E daí? O Espírito Santo é que vai ajudar ela a perseverar contra o pecado. Alguém está entendendo? Então, antes pensar que caiu naquele tanque batismal, a carne também foi embora, o velho homem foi embora, não, ele sabe nadar. Você saiu de lá, ele nadou e correu atrás de você, né? E ele está dentro de você. Agora, o que vai fazer com que ele morra é quanto mais eu buscar Deus, quanto mais eu pedir para o Espírito Santo me ajudar, quanto mais eu orar, quanto mais eu me consagrar, mais fraco ele vai ficar dentro de mim. É isso. Mas isso aí é até o final, até Jesus voltar. Não pense que entrou no tanque e já está salvo. Não. O reino de Deus é conquistado à força. Tem que ter força, tem que perseverar, tem que continuar, né? Tem que nascer de novo todo dia, tem que nascer de novo. Alguém está entendendo? O interessante, irmãos, é que Jesus não vai falar de novo nascimento. Presta atenção, ele não vai falar para Zaqueu, ele falou para Zaqueu nascer de novo. Ele não vai falar para a mulher de Samaria. O que me chamou a atenção no texto hoje à tarde foi que ele vai mandar nascer de novo aquele que já estava na igreja. Aquele que já conhecia Jesus. Ele vai direto no líder, no Nicodemo. Para Zaqueu não. Zaqueu falou: olha, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. O que Jesus disse para Zaqueu? Você lembra o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje entrou salvação nessa casa. Então, Zaqueu, você está salvo. Mas Nicodemos não estava, e estava dentro da igreja. Alguém está entendendo? Diga amém. E é isso que chamou a atenção. Deu até um arrepio. Não, é para mim, porque eu estou dentro da igreja. Será que eu nasci de novo? Nossa, pastor, mas será que eu nasci de novo e sou salvo? Será? Olha, eu sou obreiro na igreja, viu? Eu não perco o culto, mas será que eu nasci de novo? Ó, tem teologia, formado, mas será que nasceu de novo? Eu tenho a carteirinha, mas será que eu nasci de novo? Pode ver que a mulher de Samaria, ao contrário de Nicodemos, ela vai toda torta para o poço. Por que toda torta? Porque ela já vai meio-dia, a hora que ninguém ia. Mas ela não vai com medo de Jesus, ela vai com medo do povo. Nicodemos não, ele vai com medo do pessoal da igreja saber que ele vai encontrar com Jesus. Olha essa situação. Nicodemos, ele jejua 2 vezes, ele dá dízimo até das hortaliças da casa dele. Ele conhece a Torá, ele dá aula de escola bíblica dominical, ele prega na igreja, mas só que ele não nasceu de novo. Agora Zaqueu não. Zaqueu ele pega mais, cobra o imposto dos hebreus, pega mais, põe no bolso dele, mas no dia que ele viu Jesus, ele não foi escondido nada, ele subiu lá na figueira e ficou assim, até que Jesus olhou para ele e falou: desce depressa, porque convém eu pousar na sua casa. E quando Jesus entrou na casa dele, ele falou, ele já se arrependeu, ou seja, água. Alguém está entendendo? Ele já se arrependeu, a água do arrependimento bateu. E daí? Depois Jesus falou assim: por que você se arrependeu? Hoje entrou salvação nessa casa, ou seja, o Espírito Santo entrou aqui. É por isso que você se arrependeu, porque o Espírito Santo entrou no seu coração e você vai devolver. Agora aquela mulher, ela foi conversando com Jesus. Qual que era a necessidade dela? Era água. Não era água. E ela saiu carregando cântaro, mas só que ela saiu salva.
e ela salvou toda a Samaria. Perceba que a mulher estava toda torta, ela tinha 5 maridos, tinha passado por 5 divórcios, ela era mal falada, mas quando ela encontrou Jesus, ela foi salva de verdade. O ladrão da cruz, que culto que ele assistiu? Que culto o ladrão da cruz assistiu? Nenhum, mas lá na cruz ele nasceu de novo. Ó, eu mereço, mas ele não merece. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus falou? Hoje mesmo, olha aí, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele nunca tinha ido no culto, nunca tinha colocado um terno, não cantou o hino da harpa, não conhecia nem a Bíblia, mas conheceu Jesus. Olha aí, o negócio é nascer de novo, é conhecer Jesus. Lógico, você tem que estudar, você tem que orar, você tem que se consagrar, mas tudo isso não é nada perto do que é Jesus. Jesus. Quem era Nicodemos? Olha quem era Nicodemos. Diga: religioso, mestre de Israel, membro mais importante do partido religioso, dizimista, conhecedor das escrituras, frequentador dos cultos, mas só que ele não conhecia Jesus. Olha, que Deus nos livre dessa situação de estar na igreja e não conhecer Jesus, não nascer de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque as pessoas que não têm boa intenção, elas vão querer te apontar. Ei, eu lembro de você. Hoje você está aí de saia, de coque. Ih, mas você dançou muito lá no Carioca, hein? Muito forró, muito sertanejo. Eu lembro, você estava no pagode, eu lembro, você. Pode lembrar, irmão. O que interessa é que eu nasci de novo, que Jesus transformou minha vida, me deu uma vida nova. Você pode falar o que for, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu estou andando, caminhando para ser salvo, para as coisas de Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. Caminhando para o final, irmãos, é um culto de ensino, amém? Então, a primeira coisa, para quem quiser anotar, nós necessitamos de um novo nascimento. Repita comigo: nós necessitamos de um novo nascimento. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 até o 26, vai dizer que a nossa carne tem inimizade com Deus, sabia? A sua carne não gosta das coisas de Deus. Pela sua carne, essas horas você estava deitadão no sofá, assistindo uma novelinha, e você não ia estar aqui não. Mas o Espírito Santo trouxe você para cá. Porque pela sua vontade, não estava não. Mas olha o que diz aqui, capítulo 3 de Romanos 23. Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes, ou seja, antes cometidos, sob a paciência de Deus. Se não nascermos de novo, estaremos na igreja, mas longe de Deus. Você sabia? Eu estou na igreja, mas está longe de Deus, vivendo uma vida de pecado. Nós temos que nascer de novo. João 2, 23 até o 25. João 2, 23, 25. E estando ele em Jerusalém,
pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo dos sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não o confiava neles, porque a todos conhecia. Agora lá no 25, na parte C, lá no finalzinho vai dizer assim: porque ele bem sabia o que havia dentro do homem. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que tem gente que só vai na igreja para receber milagre, mas não nasceu de novo. Ah, se não tiver milagre, o irmão marchando lá, nem vou. Eu quero marcha, eu quero pular, Não, você tem que vir, você nascer de novo. Se tiver manifestação do Espírito Santo, amém. Mas se não tiver, Jesus está do mesmo jeito. Diga outra coisa: fé intelectual. Diga, fé intelectual não é nascer de novo. Não é. Nicodemos, lá no capítulo 19, versículo 39 de João, vai dizer que ele era um homem rico. E hoje o que está acontecendo? Se eu estou ganhando dinheiro, se os meus negócios estão prosperando, é porque Deus está comigo. Nem sempre. Nem sempre. A bênção da riqueza, ela vem de Deus, desde que o dinheiro seja o seu empregado e não você é empregado do dinheiro. Mas a questão de você ter uma fé intelectual, ou seja, você conhecer tudo de Bíblia e está tudo caminhando bem na sua vida, não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Não significa. Por quê? Porque muitas vezes você está indo bem, mas no momento em que as coisas podem acontecer de mal, você larga Deus, é sinal que você não nasceu de novo. Né? Você entrou na igreja, opa, a porta de emprego abriu, você vai lá, dá glória, todo mundo olha e fala: nossa, mas o irmão é crente. A hora que a porta se fecha, você sai da igreja, não nasceu de novo. Alguém está entendendo? Né? Deus não prometeu prosperidade, Deus prometeu salvação. Salvação, né? Porque senão você vai frustrar, você vai ficar frustrado. Ah, o irmãozinho tá prosperando e eu estou na igreja, estou firme na igreja, mas nada. Não perca a sua salvação, não fique olhando a prosperidade do irmão. Não, tenha certeza que se você nasceu de novo, enquanto você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Terceira coisa, diga a terceira coisa: religiosidade. Ele era fariseu, ele entregava o dízimo, ele entregava oferta até das hortaliças. Se você estudar a vida de Nicodemos, ele jejuava 2 vezes, ele não perdia culto, mas ele precisava nascer de novo. O coração dele estava na religião. E não pode, nosso coração não pode estar na religião, não pode estar na placa da igreja, não pode estar fundamentado em pastor, não pode estar fundamentado em pregador, não pode estar fundamentado naquilo que você faz, se você é cooperador, diácono, presbítero, evangelista, seja o que for, você tem que nascer de novo. O teu cargo não te leva para o céu, a sua voz bonita não te leva para o céu, o seu conhecimento bíblico não te leva para o céu, sua oratória, sua pregação não te leva para o céu. O que vai fazer com que nós cheguemos ao céu é se a gente nascer de novo. Se a gente nascer de novo. Diga assim: novo nascimento. Não é ser líder de departamento da igreja. Tem irmãozinho que, nossa, deslumbra. Ele pensa que é Jesus. E não é. Sabe por quê? Porque Nicodemos, olha aqui, ó, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Sabe o que ele era? Príncipe dos judeus. Então ele era o líder da igreja. Ele chegava e olha lá, chegou o líder. Olha lá o Nicodemos, é o líder, ele é o líder. Só que não tinha nascido de novo e ele não ia ver Deus. Aí Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, tem que nascer de novo, que desse jeito não é.
Desse jeito não dá. Alguém está entendendo a palavra? Amém. Glória a Deus. Porque quando a gente recebe alguma posição, a sua carne se envaidece, sim ou não? Eu lembro quando na reunião de obreiro, primeira vez, fui lá consagrado a presbítero, falei, nossa, Sara, agora eu vou no púlpito. Ah, meu Deus, Você vai achando que, meu Deus, agora acabou, mudou o mundo, Não, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Jesus é Jesus. O resto é só instrumento na mão dele, é só o pincel na mão do artista. Você só é tinta na caneta, só não é nada. Amém? Alguém está entendendo? Diga amém. Diga assim, nascer de novo não significa saber quem é Jesus. Porque versículo 2, eu já estou terminando. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, olha aí, ele conhecia Jesus, chamou Jesus de Rabi. Aí ele vai dizer ainda, bem grandão para Jesus, bem sabemos que és mestre. Ele vai falar bonito para Jesus, vindo de Deus. Ele conhece, porque Jesus é ungido de Deus, é o Filho de Deus. Aí ele vai dizer, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Realmente, Deus faz coisa que ninguém faz. Mas só que Jesus não perde tempo não. Seguinte, Nicodemos, tem que nascer de novo. Na verdade, te digo, para com esse papinho aí, para de bajulação, para de ficar aí puxando e tem que nascer de novo. Veja Jesus no tempo de hoje. Você já imaginou Jesus no tempo de hoje? Nossa, fui conhecer Jesus, olha que homem sem educação, nem me deu a paz do Senhor lá, chegou em mim e falou, tem que nascer de novo. Não é mesmo, irmãos? João Batista, o seguinte, raça de víbora, arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Era assim a pregação. Pessoas chegavam lá, paz do Senhor João Batista, raça de víbora, arrependa-se. Isso é hoje. Não vou mais não. Pregação pesada, hein? Mas era assim. Raça de víbora, ou seja, filho de cobra, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Nicodemo chegou cheio de elogio e foi chamado de hipócrita. Não, para com isso aí. Tem que nascer de novo. Amém? Sexta coisa para nós terminarmos. Diga assim, a carne continua sendo carne. É preciso nascer do Espírito todos os dias. Eu termino dizendo assim, irmãos, muita gente também se engana. Você não é salvo porque você fumava e não fuma mais, porque você ia para balada e não vai mais, porque você bebia, não bebe mais, falava palavrão, não fala mais. Não, você é salvo se você nascer de novo. Simples assim. Você é salvo se você nascer de novo. Porque isso lá fora, muita gente também faz. O médico chega e fala, se beber, se fígado seu aí, vai dar cirrose, o cara para na hora. Mas ele não conhece Jesus. Se fumar, com essa Covid aí, se fumar seu pulmão, tem que parar. Daí ele para. Mas isso não é testemunho de quem conheceu Jesus? Amém? Alguém está entendendo? Amém. Para conhecer Jesus tem que nascer de novo. Porque muitas pessoas vieram para Jesus sem ter nenhum desses vícios. Inclusive eu era atleta. Eu não bebia, não fumava, não tinha costume de falar palavrão. Só que eu não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Então tem que nascer de novo. Vamos ficar em pé? Jesus, ele salvou o gadareno, deu salvação para um homem cheio de demônio. Jesus deu salvação para uma mulher chamada Maria Madalena, cheia de demônio, ela foi salva. Jesus salvou Saulo de Tarso, hebreu dos hebreus.
circuncidado ao 8º dia, conhecedor da lei, mas ele precisava nascer de novo. E Jesus fez ele descer do cavalo e bater com a cara no pó. Ou seja, por que ele bateu com a cara no pó? Porque nós viemos do pó. Era Jesus reconectando Paulo à sua natureza. Paulo, você é só pó. Eu sou Jesus. Vou te fazer um instrumento poderoso na minha mão. Aí Paulo nasceu de novo. E ele vai dizer que toda a sabedoria que ele tinha, ele considerava como esterco. Ele falou assim na palavra. Porque era necessário Paulo nascer de novo. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo, é necessário uma nova mudança todos os dias até a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Deus, Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos nessa caminhada difícil, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que nos conduz à perdição. Senhor Deus, que o nosso foco venha a ser sempre a cruz de Cristo, Senhor Deus. Que por mais que o Senhor nos exalte aqui na terra, possamos, assim como o rei Davi, Senhor Deus, quando sentou na cadeira de rei, mesmo com a coroa em cima da sua cabeça, ele olhou o templo e viu que a arca do Senhor não estava lá. E ele entendeu que sem a arca, sem a presença de Deus, o reino não ia prosperar. E ele vai atrás da arca, mesmo sendo rei, ele lembrou da arca. Mesmo sendo rei, ele lembrou de Mical, mandou trazer Mical, que significava o primeiro amor da sua vida. Que nós possamos ser igual ao rei Davi. Temos erros, temos problemas, mas quando a arca veio, ele se despiu da vestimenta de rei e dançou no meio dos servos, se fazendo servo também, porque perto da presença somos todos servos, todos somos servos e necessitamos nascer de novo. Que essa palavra fique guardada na tábua do nosso coração. Nos despede em paz, nos dá uma noite abençoada, Senhor Jesus. Nos dá, Senhor Deus, uma noite, Senhor Deus, regeneradora. Livra-nos do homem mau, do acidente. Acampa os teus anjos ao nosso derredor. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Quem foi abençoado com essa palavra, aplaude o Senhor.